Bem, pessoal, voltei, W Sudário, para mais um vídeo aqui sobre matemática. Antes de começarmos, não esquece de se inscrever no canal, de apertar aquele sininho para você receber nossas notificações e, obviamente, dar aquele joinha aí para dar aquela força para a gente. Tá legal? Bem, gente, seguindo com a sequência de resolução de problemas que utilizam a equação de segundo grau, eu trouxe esse problema aqui, que para mim é um dos problemas mais chatinhos que eu já peguei de equação de segundo grau. Ele é bem difícil de interpretar, ele vai exigir da gente um pouquinho de paciência, mas é um ótimo problema, tá? Então vamos lá, galera. O problema é o seguinte: o dono de uma lanchonete comprou uma certa quantidade de sanduíches naturais por R$180. Aí o que ele fez? Ele vendeu todos, exceto 6, com lucro de R$2 por sanduíche. Com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais do que na compra anterior, pagando o mesmo preço por sanduíche. Nessas condições, qual é o preço de custo de cada sanduíche? Ou seja, quanto é que ele pagou, comprando esse sanduíche lá da primeira vez pelo fornecedor? Bem, para você resolver esse problema, você vai precisar começar definindo algumas coisas, Então eu vou começar o seguinte: eu vou começar dizendo que x, que é geralmente o que a gente procura quando resolve um problema, eu vou começar dizendo que x é o preço de custo do sanduíche. Tá legal? Porque é justamente o que eu quero procurar. E aí a gente já sabe que é x que eu quero encontrar, fica mais fácil. Eu vou chamar de N o número de sanduíches comprados. Ok? Beleza. Como é que você vai começar esse problema? Bem, para você começar esse problema de forma adequada, o ideal é que você entenda uma coisa, tá? Que toda vez que você fala sobre compra e venda de objetos, o valor que uma pessoa ganha ou gasta com uma determinada compra, ele é sempre igual ao preço unitário do produto vezes a quantidade de produtos comprados ou vendidos, Então, por exemplo, se você vende garrafinhas e você vende cada garrafinha a R$5, e aí você vende 7 garrafinhas, quanto dinheiro você arrecadou? 35, 7 vezes 5. Por quê? Foram 7 garrafas, a quantidade de garrafas, vezes o preço de cada garrafa, que foi de R$5. 7 vezes 5, 35, ok? Então vamos lá. Eu vou separar esse problema em duas partes. Eu vou separar da seguinte forma, tá legal? Seria o seguinte: a primeira compra e a consequência depois da venda. Então eu vou chamar isso de segunda compra, tá? Dele. Então vamos lá. O que aconteceu na primeira compra? Ele foi lá na fornecedora de sanduíches, e comprou N sanduíches a X reais cada um. E ele disse lá no início do problema, volta aqui, que ele gastou R$180 com isso. Então significa aqui, gente, que o valor pago é igual ao preço unitário vezes a quantidade. Ou seja, preço unitário, X, vezes a quantidade, foram quantos? Foram N sanduíches. Isso resultou em quanto? R$180. Pronto, temos a minha primeira equação na primeira compra, tá legal? Agora, a segunda compra, a coisa é um pouquinho mais complicada, O que aconteceu? Ele foi e o que aconteceu com ele? Ele vendeu todos, exceto 6, com lucro de R$2 por sanduíche. Com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais do que na primeira compra, pagando o mesmo preço por sanduíche. Galera, eu acho que uma parte fundamental está aqui, com o total recebido. O que significa isso, com o total recebido? Significa que o valor que ele recebeu, então o valor recebido vai ser igual ao valor gasto na próxima compra. Então o valor que ele ganhou
é igual ao valor que ele vai gastar. Bem, mas quanto que foi que ele ganhou? Vamos lá. Como é que ele vendeu? Ele vendeu todos exceto 6. Então, qual foi a quantidade de sanduíches vendidos, né? N menos 6. N foi a quantidade que ele comprou, exceto 6. Então, menos 6. Então, eu venho aqui e coloco N menos 6. É a quantidade. Vezes o quê? Valor recebido. Vezes o preço unitário do sanduíche. Ele disse que vendeu todos, exceto 6, com um lucro de R$2. Então, o preço de venda dele foi quanto? X mais 2. Beleza? Tranquilo? Então, a quantidade foi 6 a menos do que ele comprou, N menos 6, e R$2 a mais do que ele comprou, X mais 2. Isso vai ser igual ao valor que ele vai gastar na nova compra. Bem, o que ele disse na nova compra? Ele disse que ele comprou 30 sanduíches a mais do que a primeira vez, gastando o mesmo preço que ele comprou da primeira vez. Ou seja, a quantidade que ele vai comprar é de N mais 30 vezes o preço, que é X. Ok? Beleza. Para resolver essa equaçãozinha aqui, você vai ter que aplicar, né, a propriedade distributiva para você poder começar a resolver isso aqui. Então, vamos lá. Fazendo a distributiva aqui, né? Vou começar por esse aqui. Vai ficar N vezes X, NX. N vezes 2 mais 2N. Menos 6 vezes X, menos 6X. E menos 2 vezes mais 2, menos 12. Ok? Isso tem que ser igual, aí eu vou fazer a distributiva aqui também, ó. Lembrando que distributiva é sempre que você está multiplicando um parênteses, não importa se o x está antes ou depois, continua sendo distributiva. X vezes n, nx, mais, vai ficar apertadinho aqui, mas vai dar para entender, 30x, beleza? O que você vai fazer agora? Olha aqui, ó, nx, nx, você vai poder cortar de um lado e do outro, nx, nx. O que nos sobrou? Nos sobrou simplesmente 2n menos 6x menos 12 é igual a 30x. Jogando esse 30x para cá, ou esses caras para lá, indiferente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses aqui e vou jogar para lá. Então, eu vou ficar com 30x mais 6x, 2n foi para lá, menos 2n. Menos 12 foi para lá, mais 12. Isso tem que ser igual a 0. Juntando 30 com o 6, você vai ter 36x menos 12n mais 12 igual a 0. Aí você vai me falar assim, e professor, e agora? O que eu faço, né? Eu fiquei com uma equaçãozinha que tem x e tem n na mesma equação. Gente, espera aí. Dá uma olhada para cá. O que eu sei? Eu sei que x vezes n é 180. Então, eu vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou pegar esse x que está multiplicando o meu n e vou passar para cá dividindo. Então, eu vou ficar com 180 dividido por x. A partir do momento que eu sei que n vale isso aqui, eu tenho como substituir aqui, ó, no lugar de n, para conseguir resolver esta equação, ok? Vamos começar? Bem, eu tive que recorrer aí a uma nova folha, né? Porque não coube, você vê que o problema é um pouquinho extenso, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu repeti aquela equaçãozinha, 36x menos 2n mais 12 igual a 0, onde o meu n, a gente já viu que pode ser escrito como 180 sobre x. Então o que você vai fazer? Você vai substituir o n por 180 sobre x. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 36x menos 2 vezes o n, quanto eu disse que tinha que ser o n? 180 sobre x. Isso vai ser igual a mais 12, e isso tem que ser igual a 0, ok? E agora, como é que ficou isso? Ficou 36x menos 2 vezes 180, 360 sobre x, mais 12 é igual a 0. Bem,
você ficou com x no denominador. Quando você fica com letras no denominador, você vai ter que fazer o quê? MMC para resolver, né? Denominador x, então significa que o MMC é o próprio x. Então aqui entra x, 1 e aqui x. Esse pessoalzinho multiplica lá em cima, e aí como é que fica? Fica 36x ao quadrado, menos 1 vezes 360, 360, mais 12x igual a zero. Gente, olha só, para facilitar a nossa vida, perceba que toda essa equação dá para ser dividida por quanto? Por 12. Então, eu vou vir aqui e vou dividir tudo isso aqui por 12. E já vou ajeitar um pouquinho, pegar esse cara, jogar para cá, e o 360, que é o termo independente, para o fundo, beleza? Então, vamos lá. 36x ao quadrado dividido por 12, 3x ao quadrado. Mais 12x dividido por 12, mais x. E por último, quem? Menos 360 por 12. Vai dar menos 360 por 12, 30. Isso tem que ser zero. Pronto. Chegamos finalmente aqui. A minha equação do segundo grau. Agora é só resolver a equação do segundo grau e você acha o x, né? Vamos lá, vamos resolver nossa equaçãozinha do segundo grau, é bem simples, né? Vamos lá, quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é quem está com x ao quadrado, 3. O meu B é quem está com o x, não tem ninguém com o x, supostamente, então, na verdade, você tem, só que é 1. E o C é o termo independente, menos 30. Então, quem vai ser o meu delta? Meu delta vai ser o B ao quadrado. Mas quem é o B? É 1. Então, vai ser 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é quanto? Menos 30. Beleza? Ok. Então, meu delta ficou 1 ao quadrado, 1. Beleza? Menos 4 vezes 3, menos 12. Vamos fazer assim que é mais fácil. Menos com menos, mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 30, 360. Então, 1 mais 360, 361. Mas o que me interessa é a raiz do delta. Então, a raiz do delta é a raiz de 361. Bem, gente, aí você tem que se perguntar qual é o número que multiplicado por si mesmo te dá 361. Esse cara é o 19. Beleza? Então, 19 é a raiz do delta. E aí você parte para realmente o que você está querendo encontrar desde o início, o x. O x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é menos o b? Bem, o b é 1, né? Então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 19, dividido por 2 vezes o a, gente. Não esquece, o a era 3, ó, o a aqui. 3. Então, você vem aqui, 2 vezes 3, 6. Gente, de novo, a mesma história daquele problema anterior. Eu estou falando de preço, valor de compra. Então, não pode ser menos 1, menos 19. Então, vai dar menos 20 sobre 6. Como é que um preço de alguma coisa vai ser negativo? Você vai pagar alguém para consumir teu produto? Ou produtinho ruim esse, né? Que você vai pagar para alguém consumir. Então, o único valor possível é quem? É o positivo. Então, vamos lá. É menos 1 mais 19 sobre 6. Menos 1 com mais 19, 18 dividido por 6, 3 reais. Então tá aí. Essa é a solução do nosso problema. É um problema realmente complicado, mas tô aí contigo, tenha força, tenha perseverança, estuda que você com certeza conseguirá entender isso aí e terá um futuro brilhante pela frente, pode contar comigo. Não esquece de dar aquele joinha, um grande abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.